Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da substituição trigonométrica. Mais especificamente, quero fazer dois exemplos aqui em que a gente aplica a substituição por tangente e por secante, ok? Então, só lembrando aqui que a estratégia para a gente fazer substituição trigonométrica é usar o teorema de mudança de variáveis, mas um pouco diferente ali do jeito que a gente usa tradicionalmente, né, que a gente identifica a integral que a gente quer calcular com a expressão da esquerda e a gente passa para a expressão da direita para fazer o cálculo. Né? A gente troca a integral que a gente quer calcular quando a gente faz substituição. Aqui a gente faz um pouco o contrário, né? A gente identifica a nossa integral com a integral que aparece no lado direito da fórmula de mudança de variável, né? Escolhe uma função conveniente, na verdade a gente tem uma tabela para determinar certas integrais dada por raízes, que é o que a gente está abordando aqui nesse curso. E a gente usa uma mudança específica de variáveis, que nessa aula que a gente vai ver que é a mudança dada por tangente e secante, para conseguir calcular certas integrais, né? Então, relembrando aqui essa tabela, né, que é a que a gente usa para poder calcular as integrais, né? Então, quais integrais a gente consegue calcular? A gente calcula integrais cujos termos na integral, né, ou o integrando que aparece, ele depende, né, de certa forma, dos termos que aparecem aqui nessa tabela na esquerda, ali na coluna da expressão. Então, por exemplo, quando a gente tem uma integral cujo integrando tem um termo que dependa de raiz de a quadrado menos o quadrado, então uma sugestão para substituição é u de x igual a seno x. Quando a gente tem uma expressão do tipo raiz de a quadrado mais o quadrado, né? A substituição sugerida é a vezes tangente de x. E quando a gente tem na expressão um termo que depende de raiz de u quadrado menos a quadrado, a expressão, a sugestão para substituição é a secante x. Ok? A gente viu na aula passada um caso em que a gente calculou a área da elipse, a gente aplicou então a substituição da primeira linha ali dessa tabela, né? Que a gente tinha uma raiz de a quadrado menos o quadrado e a gente usou a substituição u de x igual a seno x. Nessa aula de hoje eu quero trazer dois exemplos para vocês, na qual a gente vai calcular uma integral que tem um termo dado por raiz de a quadrado mais o quadrado e uma integral que tem um termo dado por raiz de a quadrado menos u quadrado menos a quadrado, ok? Um outro aspecto também, no exemplo que a gente viu na aula passada, que a gente calculou a área da elipse, né, que usou ali a substituição a seno x, ela foi uma integral definida. Porém, um desses exemplos hoje aqui eu quero fazer com integral indefinida, para vocês verem que dá para você fazer esse tipo de conta com integral indefinida também. Claro, tem que lembrar que quando a gente está com integral indefinida, né, o teorema de mudança de variáveis, na verdade, aí precisa ter uma certa atenção nele. Né? Na verdade, que a gente tem um algoritmo para a gente poder fazer mudança de variável, no sentido que a gente faz mudança de variável, porém, depois que a gente termina de fazer os cálculos da integral, a gente precisa desfazer as mudanças que a gente fez para poder voltar ali, então, na função, na variável original que a gente tinha. Ok? Então tem só esse detalhe aí que tem que se atentar, né? E aí a gente vai ver que quando a gente precisa fazer isso, aparece ali uma computação, um cálculo diferente que a gente precisa fazer para poder conseguir voltar em função da variável inicial que a gente estava trabalhando, ok? Eu vou fazer no exemplo, acho que isso vai ficar mais claro para vocês, beleza? Bom, então vamos aqui encontrar essa integral indefinida, né? Dada por a integral, né, é dada por 1 sobre x quadrado, que multiplica a raiz de x quadrado mais a quadrado. Então, veja, pessoal, nesse exemplo aqui também, que eu já quero trazer para vocês, que não necessariamente você vai ter sempre a integral de um desses termos que aparece na esquerda na expressão. Não necessariamente vai ser a integral de raiz de a quadrado menos o quadrado, integral de raiz de a quadrado mais o quadrado, e sim uma expressão que pode ser mais geral, porém que nessa expressão contenha uma dessas raízes que aparece aqui na tabela. Então, esse é o caso desse exemplo aqui,
que a gente não tem só a raiz, a gente tem uma expressão, né, que é 1 sobre x² vezes a raiz. Então a gente tem mais coisas além de apenas a raiz de x² mais alguma coisa. Bom, então o primeiro passo aqui para a gente calcular essa integral, né, é a gente observar o seguinte, que a integral de 1 sobre x² raiz de x² mais 4 dx é igual, veja que raiz de x² mais 4, a gente não tem raiz de x² mais uma constante propriamente dita. Aqui é sempre o quê? A constante está sempre ao quadrado. Então, a gente precisa reescrever essa integral aqui dessa forma aqui, não é mesmo? Ó, 1 sobre x² raiz 4 eu posso escrever como sendo quem? Eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, não é mesmo? 2 ao quadrado dx. Então, isso aqui sugere, então, para a gente, né? Apareceu esse termo aqui, que é a raiz de x² mais 2 ao quadrado. Esse termo está sugerindo para a gente, então, utilizar qual mudança de variável, né? Qual substituição? Então, eu tenho x² mais uma constante ao quadrado, que no caso aqui a constante a vai ser igual a 2 agora, não é mesmo? Então, se você olhar aí na tabela, você vai ver o quê? Então, que a constante a vai ter que ser 2, a gente está na segunda linha ali, né? A expressão raiz de a² mais u², não é mesmo? Claro, aqui a gente está com a variável x ao invés da variável u, como está ali. E a mudança de variável sugerida vai ser qual, então? X igual a 2 vezes a tangente de uma outra variável, né? Como aqui eu estou com x, então eu vou usar uma outra letra para escrever o x como função de uma variável. Beleza? Vamos escrever x de t aqui, nesse caso aqui, né? Então, ó, a substituição trigonométrica, né? A substituição trigonométrica. Opa. Sugere o que para a gente? Sugere eu considerar x de t como sendo quem? 2 vezes a tangente de t, não é mesmo? Então, x de t é igual a 2 vezes a tangente de t. Beleza? Aqui agora, como eu estou com integral indefinida, então a gente não vai, num primeiro momento, ficar preso aí nesses intervalos de definição. Porém, né, é importante observar o quê? O que acontece, né, com as funções, por exemplo, como aparece tangente, tangente às vezes é seno, tangente, na verdade, né, é seno dividido por cosseno. E às vezes a gente pode usar o sinal do seno ou do cosseno em algum momento. Então aí você precisa prestar atenção que às vezes você pode precisar sim do fato que x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Porém, por exemplo, o cosseno, quando você está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é só positivo. Então isso pode ser que te ajude às vezes numa expressão que você tem um módulo de cosseno. Entendeu? Então isso é importante ressaltar também. Bom, se x de t é 2 tangente t, logo, na mudança de variável, x' de t vai ser igual a quem, então? Vai ser a derivada da tangente, né? Quem que é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a secante ao quadrado de t. Beleza? Então, a substituição trigonométrica está sugerindo isso aqui para a gente. Bom, por mudança de variáveis, né? Então, por mudança de variáveis, então, a integral. Então, eu vou sempre repetir aquela primeira integral ali, e aí eu vou desenvolvendo o lado direito. Eu vou fazer assim, beleza? Então, a integral de 1 sobre x² vezes a raiz de x² mais 4 dx, isso daqui vai ser igual, então, agora, a gente vai utilizar a mudança de variável. Então, a gente vai utilizar aqui essa fórmula da mudança de variável, lembrando que a gente usa ela agora da direita para a esquerda. Então, o que acontece? No lugar do x, eu vou ter quem, então? Eu vou ter a função x de t igual a 2 vezes a tangente de t. E a gente vai ver que essa mudança vai ser de uma tal maneira que essa raiz
ela vai ser simplificada. A ideia é a gente tirar a raiz do cálculo da integral, beleza? Bom, então isso aqui vai ficar a integral, né, de 1 dividido. Então, no lugar de x² vai aparecer quem agora? O x ao quadrado de t, né? Então, vai ser aqui x ao quadrado de t, que multiplica aqui a raiz de x ao quadrado de t, mais 2 ao quadrado, né? Que eu vou voltar aqui. Vou deixar 2 ao quadrado mesmo, né? Só que agora o que acontece? Como você vai passar do x para o x de t, ou seja, você vai usar a fórmula que está aparecendo aí na equação 1 da direita para a esquerda, então veja que agora vai aparecer o x de t no lugar do x, beleza? E vai ter que aparecer quem? A função multiplicando, né? A derivada da função x de t. Vezes quem? Vezes x' de t dt agora, não é dx mais, agora é dt. Então, a gente aplicou aqui a mudança de variável, só que agora da direita para a esquerda nessa fórmula aí que a gente tem, beleza? Bom, vamos prosseguir aqui então, né? Agora a gente pode substituir então o x de t por 2 vezes tangente de t e ver o que acontece com isso daí, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar 1 dividido x ao quadrado de t vai ser 4 tangente ao quadrado de t, que multiplica aqui a raiz, né? Deixa eu escrever certinho aqui. Que vai multiplicar a raiz, né? X ao quadrado de t vai ser 4 tangente ao quadrado de t, mais, esse 2 ao quadrado é 4, não é mesmo? Então, a gente pode escrever assim, vezes quem? Vezes 2 vezes a secante ao quadrado de t dt. Então, a gente substituiu aqui a função x de t e a função x' de t. Bom, veja que agora eu posso tirar o 4 em evidência dessa raiz. E o 4 vai sair para fora da raiz como sendo 2, né? Porque a raiz de 4 é 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 4 vezes a tangente ao quadrado de t, que multiplica a raiz, não é mesmo? A raiz, então, né? Então, na verdade, eu vou tirar aqui já certinho. Então, aqui eu vou já tirar aquele 4, vai ficar 2 vezes a raiz, né? Então, vai ficar aqui a tangente ao quadrado de t, tangente ao quadrado de t, mais 1. Então, eu tirei o 4 em evidência, né? E aqui que multiplica 2 vezes a secante ao quadrado de t, dt. Veja que esse 2 aqui agora eu posso simplificar com esse 2, né? Então, a gente já tem uma simplificação. Esse 4 eu vou tirar para fora da integral, para ficar mais simplificado também. Vai ficar aqui 1/4 da integral de 1 dividido pela tangente ao quadrado de t vezes a raiz. Agora eu posso usar a identidade trigonométrica, que diz o quê? Se a gente olhar aqui, né? Então, quando a gente usa essa substituição da tangente, então a identidade trigonométrica que a gente usa é exatamente 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, né? Então, eu posso trocar aqui agora para secante ao quadrado de t. Vezes quem? Vezes a secante ao quadrado de t dt, não é mesmo? Então, isso aqui vai ser 1/4 da integral. Agora, aqui vai ficar quem? 1 sobre a tangente ao quadrado de t. A raiz da secante ao quadrado é quem? É o módulo da secante de t, não é mesmo? É o módulo da secante de t, vezes a secante ao quadrado de t dt. Agora, aqui a gente vai utilizar essa tabela de novo, né? Por quê? A secante de t, na verdade, né? A secante de t, a gente sabe que é 1 sobre cosseno de t. E nessa mudança de variável aqui, a variável da função, né, que ali está x, mas no nosso caso aqui é t no lugar do x, então o t ele varia onde? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, quer dizer o quê? Que o cosseno de t ele está sempre ele está entre 0 e 1, não é mesmo? Então, o cosseno ele é maior ou igual a 0. Se o cosseno é maior ou igual a 0, 1 sobre o cosseno também é maior ou igual a 0. Consequentemente, a secante de t é maior ou igual a 0. Então, a gente conclui que esse termo que está dentro do módulo, ele é maior ou igual a 0. Então, eu posso tirar o módulo e manter só a secante de t, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar 1/4 da integral de 1 dividido aqui pela tangente ao quadrado de t, vezes a secante de t, que multiplica aqui secante ao quadrado de t,
dt. Isso aqui, por sua vez, né, vai ficar aqui 1/4 da integral de 1 sobre tangente ao quadrado de t. Eu vou simplificar essa secante aqui com esse quadrado, né, vezes a secante de t dt. Agora, para calcular essa integral aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode escrever aqui tanto a tangente quanto a secante em função do seno e cosseno, né? Então, isso aqui vai ficar integral. Tangente, a gente sabe que é seno sobre cosseno, né? Então, 1 sobre a tangente é cosseno sobre seno, né? E se tiver ao quadrado, então, isso aqui vai ficar o cosseno ao quadrado de t sobre seno, seno ao quadrado de t, que está 1 sobre a tangente, então inverte, né? Vezes quem? Vezes 1 sobre cosseno de t dt, né? Onde 1 sobre cosseno de t é exatamente a definição da secante. Isso aqui vai ser 1/4. Eu posso agora simplificar o cosseno, não é mesmo? A gente pode simplificar esse cosseno. Então, vai ficar a integral de 1 sobre seno ao quadrado de t vezes quem? Vezes cosseno de t dt. Agora, o que acontece aqui? Como a gente calcula essa integral? Isso aqui está sugerindo para a gente uma mudança de variável. Agora, aqui vai ser uma mudança de variável, vamos dizer assim, tradicional mesmo, né? Que a gente pega nessa fórmula aqui de mudança de variável e vai da esquerda para a direita, né? Então, só para chamar de uma variável diferente aqui, vamos chamar a função v. Então, né, seja v de t como sendo quem? Seno de t. Por que eu vou chamar v de t de seno de t? Né? Porque eu tenho aqui um seno ao quadrado, não é mesmo? E aqui eu estou com um cosseno, ou seja, isso aqui está sugerindo que é a derivada de alguma função. Então, vamos chamar essa função de v de t, né? A gente vai concluir o quê? Se a gente fizer isso? A gente vai concluir, né? Logo, a gente vai ter que v' de t é derivada do seno de t, que é quem? Cosseno de t. Ok? Cosseno de t. Daí né, vamos ver lá onde a gente começou essa integral aqui, né? Vamos voltar lá com o primeiro termo de novo, né? A integral de 1 sobre x² raiz de x² mais 4. Então, daí, a integral, né, de 1 sobre x² raiz, 1 sobre x² raiz de x² mais 4 dx. Então, isso aqui é igual a quem agora, né? Então, eu vou aplicar mudança de variável aqui nessa integral. Então, isso aqui vai ser igual a 1/4 da integral de 1 sobre. Então, eu chamei seno de t de v de t. Então, vai ficar aqui v ao quadrado de t, não é mesmo? Vezes quem? Cosseno é exatamente o v' de t dt. E a gente usa agora a mudança de variável tradicional mesmo. Então, isso aqui vai ficar quem? 1 sobre 4 da integral de 1 sobre v² dv, onde agora aqui nessa integral aqui eu enxergo v como sendo apenas uma variável. Ok? Ali em cima, aqui ele é função. Aqui ele é função. Até eu aplicar o teorema de mudança de variável. Apliquei o teorema, agora aqui ele é variável aqui embaixo. Não é mais função o v aqui. Bom, isso aqui é igual a 1/4 da integral de v a menos 2 dv, que é igual a 1/4. Quem que é a integral de v a menos 2, né? É v a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais uma constante, que isso daqui é igual a 1/4 de v a menos 1 sobre menos 1, mais uma constante, que, por sua vez, é igual a 1 sobre 4v, né, a menos 1 sobre 4v, mais uma constante. Agora, lembra, a gente está aplicando mudança de variáveis para integral indefinida. Então, na verdade, a gente está fazendo alguns abusos de notações, né? Porque, veja, aqui você tem uma integral na variável x. Então, você espera o quê? Como é integral indefinida, você tenha uma primitiva em qual variável? Na variável x. Não é mesmo? Por quê? Se você tiver numa outra variável, quando você derivar com relação a x, vai dar zero. Então, o que acontece? Você
Se a função está em x no integrando e a integral é indefinida, então na verdade a gente está procurando a primitiva. A primitiva tem que ser uma função também na variável x. Então, na verdade, isso aqui é um algoritmo de mudança de variável que a gente aplica, e esse algoritmo exige agora que a gente faz o quê? Que a gente pega do v e volta até o x. Como a gente fez duas mudanças de variáveis, então a gente vai ter que voltar essas duas mudanças de variáveis. Bom, a primeira é mais tranquila, né? Porque eu chamei o v de t de seno de t. Então, é só eu trocar o v aqui por quem? Por seno de t, não é mesmo? Então, isso aqui é igual a menos 1 sobre 4 seno de t mais uma constante. Ok? Veja que a gente faz, daqui para cá a gente tem um abuso de notação, porque aqui só está o v como variável. E daqui para cá apareceu, né, o que seria aqui no lugar do seno de t, apareceu o v de t, né? Mas isso faz parte, né, daquele abuso de notação que a gente faz quando a gente utiliza mudança de variável para integral indefinida. Lembrando que o teorema de mudança de variáveis, na verdade, ele é para integral definida. Então, a gente, no caso da integral indefinida, a gente comete esses abusos de notações aqui. Então, aqui a gente tem seno de t. Bom, mas para o seno de t, a gente precisa voltar para o x. Para o x, né? E qual foi a relação que a gente teve do t para o x? Do t para o x, vamos ver a relação que a gente teve lá, né? Foi quando a gente aplicou a primeira mudança de variáveis, né? A primeira mudança de variáveis. Então, do x para o t, a gente teve foi essa mudança de variável que a gente fez. Bom, eu não sei quem é o seno de t em função de x de t. Então, agora eu tenho que achar quem? Aquele seno de t que apareceu lá, eu tenho que fazer aparecer no lugar do seno de t quem? O x de t. Se fosse a tangente de t, beleza, estava resolvido. Era só eu passar esse 2 estar multiplicando a tangente dividindo do x de t, e eu trocaria, né, aquele seno de t, se fosse tangente no lugar, né, eu trocaria a tangente de t por x de t sobre 2. Porém, não é a tangente de t que a gente tem, é o seno de t. Então, como eu tenho seno de t, e, por um lado, na minha resposta eu tive seno de t, porém na minha mudança eu tive tangente, então vou ter que fazer aqui um argumento agora para eu, sabendo quem é a minha tangente, obter o seno. Para fazer isso, basta a gente construir um triângulo retângulo e usar as noções de cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente para seno, cosseno e tangente, não é mesmo? Então, ó, como a gente viu lá, né, que x de t é igual a 2 vezes a tangente de t, segue que... Aqui é um t, tá, gente? Segue que a tangente de t é igual a quem? A x de t sobre 2. Sobre 2. Então, ó, considerando um triângulo retângulo, esse aqui, então, é o processo que a gente vai fazer para a gente achar o seno de t. A gente tem a tangente de t, mas aqui na resposta a gente chegou num seno. E a gente precisa ter o seno, então, e não a tangente igual a gente tinha. Então, esse processo é para a gente passar aí de um para o outro, beleza? Então, considerando um triângulo retângulo com ângulo agudo. Lembrando, o ângulo agudo aqui é o ângulo menor, né, no triângulo retângulo, né, ele tem um ângulo 90 graus e os outros dois ângulos menores, que a gente chama de ângulo agudo. Então, considerando um triângulo retângulo com um ângulo agudo T, então o nosso ângulo vai ser o T, ok? Temos, então, ó, a gente vai ter o seguinte, eu vou desenhar aqui o triângulo. Então, chama esse ângulo aqui de T. De T. Quem que é a tangente desse ângulo? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, não é mesmo? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente.
E se a gente olhar nessa divisão aqui, então o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui cateto oposto sobre cateto adjacente. Então quer dizer o quê? O cateto oposto é o x de t. Então aqui eu tenho x de t. E o cateto adjacente vale 2. Não é mesmo? Vale 2. Quem que a gente precisa? A gente precisa do seno de t, não é mesmo? A gente precisa do seno de t. E o seno de t a gente sabe que é quem? Seno de t a gente sabe que é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, basta eu achar quem para eu achar o seno de t? Então, aqui é o ângulo de 90 graus, eu tenho um cateto, tenho outro cateto, né? Eu preciso da hipotenusa. Então, a hipotenusa vamos chamar aqui que é A, e é só a gente usar Pitágoras, né? Pitágoras. Então, por Pitágoras, a hipotenusa A é dada por... Bom, Pitágoras diz o quê? Que A ao quadrado é igual a x de t ao quadrado mais 2 ao quadrado, não é mesmo? Então, é só você extrair a raiz dos dois lados, né? Como aqui a gente está falando de comprimento, então não tem o caso menos, vai ser sempre o caso mais. Então, a hipotenusa A vai ser a raiz, né? A raiz de x ao quadrado de t mais 2 ao quadrado, que é 4. Olha, o nosso x quadrado sobre 4 que apareceu lá no início, tá vendo? Bom, assim, agora que eu achei quem é a minha hipotenusa, né? A gente sabe quem é o seno, né? Então, assim, seno de t é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é x de t. Então, aqui é x de t dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de x quadrado de t mais 4. Então, a gente tem essa propriedade. A gente conseguiu agora inverter, então, o x de t. A gente tinha x de t igual a 2 tangente de t. Né? A gente conseguiu passar da tangente para o seno e obter o seno como função de x de t. Ok? Bom, agora, então, o que a gente faz? A gente volta aqui na integral que a gente estava calculando, né? Aqui na integral que a gente estava calculando, né? E a gente vai trocar esse seno de t pela expressão que a gente encontrou ali, né? Portanto, lembrando que a gente estava começando lá da integral, né? De 1 sobre x quadrado, raiz de x quadrado mais 4 dx. A gente chegou que isso era 1 sobre 4 seno de t mais uma constante, né? Então, agora eu substituo o x de t que está ali, né? Como o x de t está no divisor, né? Então, a gente pode inverter isso daí, né? Então, isso aqui vai ficar menos a raiz de x ao quadrado de t mais 4, né? Porque está 1 sobre seno de t, né? Então, quando você divide, ao você colocar a fração embaixo ali, você pode considerar a fração multiplicando invertida, né? O numerador com o denominador, propriedade de divisão de fração. Vai ficar isso aqui dividido por x de t, não é mesmo? X de t. Mais quem? Mais uma constante, mais a constante. Deixa eu só dar uma conferida aqui, ver se a gente está no caminho correto. Exatamente isso daqui. Ah, tá. E faltou aquele 4, esse 4 aqui que está multiplicando embaixo, né? Então, a gente tem aqui esse 4 aqui, né? Como aqui a gente está falando de mudança de variável, né? Então, o que acontece, né? Mudança de variável integral indefinida, né? Então, a gente tem que cometer aqueles abusos de notação, né? Então, aqui agora a gente pode, então, desconsiderar o x de t e colocar só o x no lugar, né? Então, que isso aqui vai ser igual a menos a raiz de x quadrado mais 4 dividido por 4x, né? Então,
mais a constante. Então, eu comecei aqui com essa integral e finalmente a gente chegou aqui nessa integral aqui, que vai ser então essa função do lado direito, que a gente acabou de calcular, ela é a primitiva de 1 sobre x² raiz de 4x, né? Só conferir que a gente fez a conta certinho. E não, minhas contas aqui tá dando exatamente isso daqui mesmo, beleza? Bom, então isso aqui conclui esse exemplo, né? Então veja como que você faz quando você tem integral indefinida, né? No exemplo da elipse a gente tinha feito com integral definida, então eu quis fazer esse exemplo aqui agora com integral indefinida para deixar claro para vocês, né? E vamos fazer um próximo exemplo agora, vamos fazer com integral definida de novo. Claro, pessoal, quando é integral definida, você não precisa ficar voltar lá na variável inicial que você tinha, né? Toda vez que você faz mudança de variável com integral indefinida, depois que você faz a mudança de variável, você tem que voltar para a variável que você estava, né? E claro, quando você está com integral definida, você não precisa fazer nada disso. Você vai lá, calcula a integral e no final você vai chegar no número real, né? Porque a integral aqui no nosso curso sempre dá um número real, né? Que é uma integral de funções de uma variável, né? Então a integral definida sempre é um número real. Já a integral indefinida não, aí é uma primitiva, então aí tem que ser uma função. Só para ficar bem claro, né? Bom, o outro exemplo que eu quero falar com vocês é esse exemplo aqui, né? Esse aqui, então, né? Veja que você tem u² menos 25. Claro, 25 sugere o quê? 5 ao quadrado, né? Então, você tem 1 sobre a raiz de u² menos 5 ao quadrado. Então, isso na tabela sugere para a gente que, então, a terceira linha ali, que é substituição por secante. Então, a função ali vai ser o quê? A substituição vai ser u de x igual a 5 secante de x, né? Essa é a sugestão que a gente tem aqui de mudança de variável, ok? Aqui eu já coloquei u na variável mesmo, porque aqui já fica mais fácil quando está fazendo isso aqui. E você também, toda vez aqui, se você, ao começar essa integral aqui, ó, se você, no primeiro passo da integral, não, vamos trocar x por u. Coloca u no lugar de x du. Se você achar que isso fica mais fácil, né? Para você poder ir lá depois e chamar de u de x, etc, né? Ficar mais parecido com a fórmula ali, né? Tipo, as variáveis, né? E você pode fazer isso também, tá? Só toma cuidado para não misturar muitas coisas depois. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, né? Bom, então, a integral aqui de 5 até 5 raiz de 2 de 1 sobre raiz de u² menos 25 du é igual à integral, né, de 5 até 5 raiz de 2 de 1 sobre raiz de u² menos 5 ao quadrado du, né? Logo, né, a substituição trigonométrica, né, sugere para a gente considerar, então, 5 vezes secante de x, né? Considere, então, u de x igual a 5 secante de x, né? Bom, se você considerar u de x igual a 5 secante de x, logo, u' de x vai ser... escrever aqui embaixo, né? U' de x vai ser 5 secante de x vezes a tangente de x, né? Que é a derivada da secante, a secante vezes a tangente, né? Daí, pelo teorema de mudança de variáveis, lembrando que agora a gente está usando ele da direita para a esquerda, né? Você vai ter o que, então? Você vai ter aqui a integral de 5 até 5 raiz de 2, de 1 sobre a raiz de u² menos 25 du, vai ser igual, né? Então, repetir aquela integral que a gente vai calcular, né? Então, agora, a gente vai usar a mudança de variável, né? Então, vai ficar aqui a integral. Vamos colocar aqui um c e um d, que a gente vai ter que determinar depois, né? Você pode sempre colocar esse c e esse d. Você vai ter que calcular ele, né? Integral de c a d de 1 sobre... Então, no lugar do u, agora vai entrar u de x. U ao quadrado de x menos 5 ao quadrado
vezes vai aparecer o u' de x, e agora, em vez de ter o du, você tem o dx, não é mesmo? Isso aqui, por sua vez, é igual à integral de c a d, a gente já calcula quem é c e d, de 1 dividido pela raiz quadrada. Então, u não é secante? 5 vezes secante de x? Então, o quadrado vai ser quem? 5 ao quadrado, secante ao quadrado de x, menos 5 ao quadrado. A gente repete aqui o 5 ao quadrado, vezes a derivada da secante, né? De 5 vezes a secante, que é 5 secante de x, tangente de x, dx, né? Então, a gente tem isso daqui agora. Bom, aqui, né, pessoal, quem é C e D, né? Onde C e D são tais que. O de C. Lembra quando a gente usa a mudança de variável? Então, né, a gente, em geral, usa ela desse lado para cá, né? Que na nossa forma lá seria da esquerda para a direita, né? Então, né, o que acontece? Esse cara aqui, ele é a função u aplicada no c, e esse cara de cima é a função u aplicada no d. Então, isso é o que eu vou escrever aqui, né? Então, onde u de c é igual a 5 e u de d é igual a 5 raiz de 2. Ou seja, quem que é u de c, né? O u é a função 5 vezes a secante de x, não é mesmo? Então, u de c vai ser 5 secante de c igual a 5. E 5 secante de d igual a 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Né? Esta expressão é equivalente a. Então, você pode fazer o que agora aqui? Você pode simplificar esses 5 que estão multiplicando dos dois lados, não é mesmo? E você pode usar a definição da secante, que é 1 sobre cosseno, não é mesmo? Então, aquela expressão ali ela é equivalente a quê? Simplificando 5, né? 1 sobre cosseno de C igual a 1 e 1 sobre cosseno de D igual a raiz de 2, não é mesmo? Raiz de 2. Né? E essa expressão aqui, por sua vez, ela é equivalente a quem? A cosseno de C igual a 1, né? E aqui é cosseno de D, né? Cosseno de D igual a 1 sobre raiz de 2. Se você multiplicar o raiz de 2 em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar o quê? Raiz de 2 em cima. Embaixo você vai ter multiplicando raiz de 2 com raiz de 2, que vai dar 2. Então, fica raiz de 2 sobre 2. Né? E isso daí, por sua vez, é equivalente a quem, pessoal? Agora, você tem que ir lá na tabela e observar o quê? Você está fazendo a mudança de variável por secante. Então, o x ele está entre 0 ou π sobre 2, ou entre π e 3π sobre 2. Isso vai depender de onde está o u. O u ele é maior ou igual a, ou seja, maior ou igual a 5 no nosso caso. Nosso a é igual a 5, não é mesmo? Como a gente está integrando de 5 até 5 raiz de 2, então o u ele é maior ou igual a 5. Então, você está naquele primeiro caso ali, ó, daquele parênteses na última linha. Naquela chave na última linha ali, você está no primeiro caso, que é u maior ou igual a menor que infinito. Na verdade, você não precisa até o infinito, né? A gente vai apenas do raiz de 5 até o raiz de 5. Desculpa, a gente vai do 5 até o 5 raiz de 2. Né? Eu estava falando raiz de 5, mas não é raiz de 5. É 5 até 5 vezes a raiz de 2. Né? 5 raiz de 2 é maior do que 5. Então, a gente vai estar com um subintervalo. Né? E então, consequentemente, a gente vai de 0. E a gente também não vai chegar até o π sobre 2, porque a gente não foi até o infinito. A gente vai chegar em algum ponto ali entre 0 e π sobre 2. Beleza? Bom, dito isso, então, né, eu sei o quê? Que o c e o d são valores de x que estão entre 0 e π sobre 2. Agora, que valores entre 0 e π sobre 2 o cosseno dá 1? Cosseno de c dá 1. Então, cosseno de c é 1, né? Com o c entre 0 e π sobre 2, c e somente c. O c foi igual a quem?
C foi igual a 0, né? Porque cosseno de 0 dá 1, né? E o cosseno de quem que dá raiz de 2 sobre 2, né? Entre 0 e π sobre 2, né? Só tem quem ali? O π sobre 4, né? Então, aquele é equivalente ao d ser igual a π sobre 4, né? Feito isso, então, achou o c e o d, a gente pode agora voltar aqui na nossa integral e continuar com essa conta aqui, né? No lugar do c e o d, então, eu vou colocar 0 e π sobre 4, né? Desse modo, então, a nossa integral, né? Integral de 5 até 5 raiz de 2, de 1 sobre o quadrado, que é raiz, eu até esqueci o exemplo já, raiz de u quadrado menos 25 du, né? Isso aqui vai ser igual, né, a integral que a gente estava lá, né, de c até d, né? Então agora é 0 a π sobre 4, né? Só voltando aqui para vocês verem, relembrarem, né? Então eu vou reescrever essa integral agora, vou reescrever ela lá, porém eu vou trocar o c por 0, o d por π sobre 4, né? E aqui, ó, eu vou tirar esse 5 ao quadrado da raiz, que vai sair 5 para fora, né? Para a gente poder simplificar depois. Então, já vou fazer essas duas coisas agora aqui. Então, a gente vai ficar o que aqui? Então, é integral de 0 a π sobre 4, de 1 sobre 5, raiz, né? Então, eu tirei aquele 5 que estava dentro lá, da secante ao quadrado de x menos 1, né? Porque como era 5 ao quadrado, secante ao quadrado, menos 5 ao quadrado, você tira o 5 ao quadrado fora, fica menos 1 ali, né? Vezes quem? Vezes 5, secante de x, tangente de x, dx. Beleza? Esse 5 aqui a gente já pode simplificar ele, né? E secante ao quadrado menos 1, como vocês podem ver na tabela aqui, né? Na terceira linha, na coluna identidade, né? Então, a mudança, a identidade trigonométrica sugerida para a gente calcular essa integral é secante ao quadrado menos 1 igual a tangente ao quadrado, né? Então, eu vou trocar secante ao quadrado menos 1 aqui por tangente ao quadrado. Isso aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4 de 1, que multiplica de 1 sobre a raiz de tangente ao quadrado de x, vezes secante de x, tangente de x, dx, né? Tangente de x, dx. Isso aqui é igual a integral de 0 a π sobre 4, né? De 1 sobre o módulo da tangente de x, né? Que está na raiz da tangente ao quadrado, sai em módulo, vezes a secante de x, vezes tangente de x, dx. A gente não está esquecendo uma constante para trás, não? Não tinha tirado um quarto, né? Ou foi no exercício anterior que a gente tirou a constante para fora? Foi no exercício anterior, né? Tá, não tem constante para fora da integral aqui, não. Bom, aqui, o que acontece agora? A tangente, né? Vocês lembrem que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, não é mesmo? E o x aqui nessa integral está entre 0 e π sobre 4, né? Então, se você pensar aqui, né, o π sobre 4 está exatamente aqui, né? Então, o que acontece? Quando você considerar o cosseno, né, você vai ter um valor aqui, vai ser esse ponto aqui, o cosseno, ou seja, um valor que está à direita do zero. Então, o cosseno é positivo. E o seno vai ser um ponto aqui, que também é positivo. Então, o que acontece? De 0 a π sobre 4, tanto o seno quanto o cosseno, né? Então, quando você está aqui de 0 a π sobre 4, tanto o seno quanto o cosseno são maiores ou iguais a zero. Então, a tangente é maior ou igual a zero, então eu posso dizer que o módulo da tangente é igual à própria tangente, beleza? Então, isso daqui vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4, 1 sobre tangente de x, que multiplica secante de x, que multiplica tangente de x, dx. E aqui a gente pode simplificar essa tangente, vai ficar aqui com a integral de 0 a π sobre 4, né, da secante de x, dx. A gente já calculou essa integral da secante de x nas aulas anteriores, né? E a gente sabe que essa integral aqui, quem que é a primitiva dela, né? É exatamente o logaritmo do módulo da secante de x mais tangente de x, né?
mais uma constante está calculando a integral, né? Ah, não, mais a constante não, né? Aqui é a primitiva, né? Como está com a integral definida, né? Então, é avaliada de 0 até π sobre 4, beleza? Π sobre 4. Então, isso aqui vai ficar o logaritmo do módulo da secante de π sobre 4 mais a tangente de π sobre 4 menos o logaritmo do módulo da secante de 0 mais tangente de 0, ok? Mais a tangente de 0. Isso aqui vai ser igual ao logaritmo, então, do módulo. A secante é 1 sobre o cosseno, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de π sobre 4, mais a tangente de π sobre 4, a gente sabe que é a tangente de 45 graus, não é mesmo? Π sobre 4 é equivalente ao 45 graus. Que a tangente vale quanto? Vale 1, né? Então, aqui é mais 1. Menos o logaritmo do módulo secante de 0, então vai ser 1 sobre cosseno de 0, né? Mais a tangente de 0, que a gente sabe que é 0, né? Então, isso aqui vai ser o logaritmo. Agora aqui, cosseno de π sobre 4 é quem? É raiz de 2 sobre 2, né? Então, 1 sobre cosseno de π sobre 4, né, vai ser o contrário. Então, vai ser 2 sobre o raiz de 2 mais 1 menos o logaritmo, né? Cosseno de 0 dá 1, né? Então, vai ficar 1 sobre 1 que dá 1, mais 0 dá 1, né? Então, fica ln de 1 aqui. Bom, o módulo de 1 é igual a 1, né? Então, ln do módulo de 1 é igual a ln de 1, e a ln de 1 a gente sabe que dá 0, né? E aqui a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, né? Então, isso aqui vai ficar ln de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, mais 1, beleza? E aí vai ficar o quê? Então, isso aqui vai ficar ln do módulo de 2 raiz de 2 sobre 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo ali é 1. E aqui eu posso simplificar esses dois. Isso aqui vai dar exatamente o logaritmo da raiz de 2 mais 1. Né? E com isso, então, a gente termina aí de calcular a integral, né? E obter aí esse exemplo que a gente fez, que a gente está se propondo a calcular a integral. Então, veja que aqui a gente não precisa fazer aquele argumento do triângulo, retângulo, porque a gente não precisa voltar com a mudança de variável, né? A gente só volta quando a gente está falando de integral indefinida. Quando a integral é definida, mesmo depois que você usou mudança de variável, segue a vida, segue o jogo, você já tem os novos extremos, você continua calculando aquela integral ali. Precisar usar mudança de variável de novo, você poderia ter usado, você teria novos extremos de integração, mas o que importa no final é que você vai chegar no número real, né? Que aqui foi exatamente o logaritmo aí do raiz de 2 mais 1, né? Que você ainda poderia escrever, se você quisesse, né? Só o logaritmo do raiz de 2 mais 1, porque raiz de 2 mais 1 é positivo, né? E o módulo de um valor positivo é ele mesmo. Então, você poderia ainda escrever isso daqui, beleza? Bom, isso aqui então termina aí esse exemplo que eu queria fazer com vocês, né? Então, aqui agora já dá para ter um bom contexto aí de como fazer então substituição trigonométrica. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí por terem assistido a aula, né? Um abraço a todos e até a próxima aula, até a próxima oportunidade.